Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Evolução do Pensamento Econômico, disciplina obrigatória do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas da nossa Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. A aula de hoje, a gente vai introduzir aqui um autor bastante conhecido por todos, é um autor cujo nome, evidentemente, é conhecido por todos vocês, não é? E que tem uma importância decisiva para o entendimento da realidade, né, do mundo em que vivemos, se não a partir das lentes, né, desse autor, ou seja, a partir da ótica que esse autor desenvolve a sua análise a respeito da sociedade, da economia capitalista, pelo menos ao se considerar, não é, o papel decisivo que tem esse autor no próprio desenvolvimento histórico do mundo contemporâneo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que mesmo que você rejeite, vamos dizer, teoricamente o autor, você não encontre no autor elementos que te pareçam convenientes e adequados à análise da realidade, você certamente há de considerar que esse autor do século XIX tem participação decisiva em aspectos fundamentais da história, né, humana do século XX e XXI. Então, estamos falando de quem? Estamos falando de Karl Marx, né, autor que tem as suas ideias, né, com influência decisiva em diversas áreas dos saberes humanos, das chamadas ciências sociais, né? Então, nas mais diversas especializações das ciências sociais, o Marx é um autor relevante, né? Isso é algo que ganha espaço, sobretudo no século XX, mas é também, portanto, um autor que, vamos dizer, serve de inspiração para vários eventos históricos decisivos do século XX, a começar pela Revolução Russa, né? Revolução de 1917, que vai representar aí o evento fundador, segundo a interpretação de alguns autores, do próprio século XX. Né? Essa é uma datação, aí, por exemplo, que o Hobsbawm adota. Né? Ele considera aí a Revolução Russa de 17 como elemento fundamental para definir a passagem do mundo do século XIX para o mundo do século XX. Bom, hoje em dia, já no século XXI, Marx é oficialmente, né, a referência fundadora para alguns países ainda, sobretudo para a China. Então, se a gente pegar aí o mundo contemporâneo, nós temos alguns países que são governados por princípios que oficialmente estão fundados nas ideias do Marx. Né? Então, alguns países, sobretudo na Ásia, e o mais relevante deles hoje em dia para a nossa análise econômica é certamente a economia chinesa, que professa, vamos dizer, oficialmente, ter o seu governo inspirado no marxismo, né, portanto, nas ideias do autor que nós vamos tratar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse tópico da nossa disciplina não é definitivamente um tópico de doutrinação marxista, né, como alguns creem que é o que se desenvolve nas universidades quando se ensina Marx, mas é um conteúdo que eu, professor aqui, considero fundamental para a formação do economista e para o entendimento da realidade. Como eu disse aqui, se não usando do referencial marxista, pelo menos entendendo Marx para entender o mundo em que vivemos, uma vez que parte significativa
dos elementos que compõem esse mundo se deram sob influência mais direta ou indireta desse referido autor. Né? Então, eu passei para vocês algumas referências, alguns textos que eu considero a leitura obrigatória. Eu restringi bastante, pessoal, eu acabei recortando bem. Por quê? Porque eu quero que vocês, de fato, leiam. Então, não adianta que eu colocar como leitura obrigatória 150, 300 páginas do Marx, que eu sei que nas condições que nós temos aí, vocês não, a imensa maioria não vai ler. Então eu prefiro restringir bastante a parte obrigatória da leitura e deixar, né, a oferta de bibliografia como complementar para quem tem interesse em se aprofundar e quiser ler mais sobre o assunto, na esperança, né, de que vocês efetivamente leiam a parte que eu coloquei aí no AVA, porque é bem recortadinha. Eu recortei um pedacinho cirurgicamente da obra do Marx, pedacinho que eu selecionei aqui por achar que traz os elementos mais interessantes para a gente discutir aqui. Então, o que nós temos lá? Nós temos o prefácio do Contribuições para a Crítica da Economia Política, que é um texto que eu considero muito interessante, porque é um texto, primeiro é um texto pessoal, né? O Marx está narrando elementos da trajetória pessoal dele, de vida dele, né? Contando a trajetória da vida dele, desde que ele foi perseguido lá na atividade dele como jornalista, passando pelo interesse dele depois pela economia política e pela vamos dizer, pelos eventos que acompanham a vida pessoal dele. E o outro elemento é que ali o Marx apresenta para a gente de uma forma muito sintética e muito didática os fundamentos metodológicos da análise dele. Então, o texto, inclusive, é um texto de segunda mão, né? Um texto que eu recebi de um colega, e ele já vem ali, vocês observem, já com alguns grifos, né? Com algumas com destaques para alguns elementos que são os elementos mais importantes, de fato, do texto. Né? Além disso, eu coloco para vocês a leitura de uma parte do capítulo 1. É claro que o ideal seria ler o capítulo 1, 2, 3, 4, o 10, o 11, o 12 e o 13, que seria uma leitura, vamos dizer, total desse recorte nosso do Marx. Aí, mas mesmo assim eu restringi uma parte do capítulo 1 e depois uma parte pequena do capítulo 3. O capítulo 3 é relativamente grande, tem mais de 100 páginas, e eu recortei um pedacinho dele apenas, que eu gostaria de fato que vocês lessem, né, esses trechos aí. O Marx, portanto, é um autor muito abrangente, né, um autor que está presente, como eu mencionei aqui, como um autor fundamental de tradições do pensamento na economia, na sociologia, na ciência política, na antropologia, no direito, na história, na filosofia. Quer dizer, é um autor que está presente nas mais diversas áreas das ciências humanas, das ciências sociais, e exatamente porque a obra dele é uma obra que transita por essas diversas áreas do saber. Né? Então, o Marx é um autor que, para você entendê-lo, vamos dizer, na sua plenitude, você exige-se do leitor uma formação também bastante ampla e conhecimentos das mais diversas áreas. Né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de acompanhar a discussão mais de filosofia do Marx, né? Luto contra isso, mas sou um ignorante ainda em discussões mais filosóficas. Eu entendo elementos bem simplificados da discussão filosófica que está por trás do Marx, então eu já comecei a ler mais de uma vez, né, os manuscritos econômico-filosóficos do Marx. Eu acho uma obra difícil, eu tenho dificuldade para entender, assim como a ideologia alemã também é difícil, porque é uma discussão mais de caráter filosófico, tal, no caso
Dessa última, ele tá discutindo com Feuerbach, que é um autor que exerce uma influência importante sobre ele, né, sobretudo a partir da discussão do conceito de alienação, né, e da própria concepção materialista que o Marx desenvolve, tal. A discussão dele com o Hegel, sobretudo, onde ele rompe, de certa forma, com o Hegel, porque ele faz uma crítica ao idealismo do Hegel, né, que é um autor que está, de certa forma, portanto, inscrito dentro da tradição do idealismo alemão, que tem como a sua referência fundadora aí o Kant, né, mas do qual o Marx também, evidentemente, obtém elementos importantes da sua análise, sobretudo a abordagem dialética, que o Marx vai, de certa forma, como ele próprio menciona, virar de cabeça para baixo, né, no sentido de uma análise materialista dialética da história, né, e não uma abordagem da dialética do espírito, como está na obra original do Hegel, não é isso? Bom, então, é lugar comum dizer que o Marx é um autor de confluência, né, de três grandes tradições aí de pensamento. De um lado, que eu já mencionei aqui, né, a filosofia, sobretudo a filosofia alemã, de caráter hegeliano. Hegel também é um autor extremamente complexo, eu tenho noções ainda muito elementares de Hegel, mas o suficiente para saber que o Hegel inspira leituras tanto mais conservadoras, leituras mais, vamos dizer, à direita, quanto na época do próprio Marx, né, inspirava também os jovens hegelianos, ou os hegelianos radicais, que nós poderíamos, de certa forma, entender como hegelianos de esquerda, no campo no qual vai se inserir aí o Marx, enquanto ele ainda não é um autor comunista. O Marx não é comunista até meados da década de 1840. Então, uma boa parte da análise do Marx, dos seus escritos de juventude, não são ainda escritos, vamos dizer, circunscritos àquilo que a gente pode chamar de um autor comunista, né? Então, Marx é inspirado a partir dessas referências da filosofia, em conjunto com, vamos dizer, motivações políticas que são importantes também para o Marx, que ele também critica, evidentemente, né, dos chamados socialistas utópicos, né, que também exercem uma influência sobre o Marx, sobretudo os socialistas utópicos franceses, mas também ingleses. Estamos falando de Owen, por exemplo, estamos falando de Fourier, Saint-Simon, autores que vão, de certa forma, convergir em termos de algum tipo de orientação política, ou de motivação política para a obra do Marx. E, finalmente, o Marx, que mergulha na economia e nos autores importantes da economia política clássica inglesa. Os dois que nós tratamos aqui, mas outros também, né? Então, claro, o Smith, mas principalmente o Ricardo, né? O John Stuart Mill também, um autor importante. Aliás, o Marx começa citando no Capital, né? E, aliás, autores a respeito dos quais o Marx dá um tratamento bastante respeitoso, né? O Marx ele considera esses autores em elevada estima, muito embora sejam os autores burgueses, né? No sentido de são os autores que defendem a sociedade burguesa, que o Marx vai criticar, né? Então é muito interessante que quando a gente olha para os elementos, digamos, filosóficos da obra do Marx, os elementos de motivação socialista, dos chamados socialistas utópicos, porque o Marx se propõe fundador de um socialismo científico, em oposição ao caráter utópico dos socialistas anteriores, e tanto com relação aos economistas clássicos, o Marx está, ao mesmo tempo, partindo dos elementos desses autores, mas fazendo a crítica
a esses autores. Crítica que, em geral, ele faz de uma forma muito ácida, de uma forma muito pesada. O Marx é um autor, vamos dizer, cruel na forma como ele critica elementos de outros autores, né? As críticas do Marx são críticas pesadas, carregadas de uma fina ironia, né? Às vezes não tão fina, às vezes até uma grosseira ironia que o Marx faz, muitas vezes quando ele critica o seu autor. Ele é um autor bastante destrutivo nas suas críticas. Aliás, o Marx é assim, o Keynes idem, né? O Keynes é outro que, quando ele bate, ele não economiza na porrada, né? Bom, portanto, o Marx é um autor complexo, fundador de uma tradição de pensamento, que é a tradição de pensamento, atenção, a tradição de pensamento marxista, né? Porque seria interessante que a gente fizesse uma diferenciação. Nem sempre a gente faz. Eu mesmo, certamente, vou escorregar aqui em alguns momentos, vou me referir à obra do Marx como obra marxista, o que é errado, né? Então, há de se observar essa diferença. Quando a gente fala das ideias que nós vamos discutir aqui, não são ideias marxistas, são os princípios, a teoria marxiana. O que é a teoria marxiana? É a teoria elaborada pelo Marx. Então, outra coisa é eu pegar e ler os autores marxistas, seja na política, seja na filosofia, aí eu estou falando do pensamento marxista. Então, o pensamento marxista é aquele que está inscrito dentro da tradição que o Marx inaugura, né? Agora, o pensamento marxiano são as ideias que foram, né, proferidas ipsis literis pelo Marx, né? Então, as nossas aulas aqui não serão aulas de teoria marxista, serão aulas, na verdade, de teoria marxiana. Por quê? Porque a gente não está propondo aqui ir além do que o autor disse num trechinho da obra dele, do Capital, que é uma obra vastíssima, de leitura bastante difícil, né? Que nós não temos condições de fazer aqui, isso exigiria uma disciplina toda. Eu tive já disciplina só para ler o Capital do Marx, no mestrado, na verdade, uma disciplina só para isso, né? Então aqui nós vamos fazer só um trechinho, vamos trabalhar só o Marx no seu livro primeiro, que é o livro que o Marx publicou, né, no final da década de 1860. O Marx vai publicar o primeiro livro do Capital, ele vai deixar o livro 2 e o livro 3 mais ou menos organizado, e o Engels vai dar um acabamento nisso e vai conseguir publicar. O livro 4 já é mais bagunçado, né? Então, aquele que foi de fato publicado, aprovado pelo Marx em vida, é exatamente o livro 1. Os outros ele não considerava que estavam ainda prontos para serem publicados. Bom, o que eu quero que vocês percebam aqui? Que o Marx permite diversas interpretações, como em geral acontece com os grandes autores. Nós acabamos de falar aqui do Ricardo, vimos que é possível uma leitura de um ricardianismo radical, de um ricardianismo de esquerda, né? Autores não marxistas, ou até diria antimarxistas, buscam reduzir o Marx, enquadrando-o como se ele fosse apenas um ricardiano de esquerda, um ricardiano radical. Eu definitivamente não concordo com isso, porque o Marx é muito superior ao Ricardo, ele se apresenta a partir de uma perspectiva muito mais sofisticada até, e olha que o Ricardo é um autor sofisticado, mas o Marx, a obra dele ela constrói toda uma cosmovisão própria, tem uma metodologia própria, tem uma integração de diversas áreas do saber com as quais o Ricardo nem sequer lidava. Então a obra do Marx é muito mais abrangente, complexa e, vamos dizer, distante da obra do Ricardo, que torna essa ideia de que o Marx era um ricardiano uma ideia absolutamente equivocada no meu entendimento. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que, ainda que você não tenha nenhuma afinidade, vamos dizer assim, com o programa marxista,
programa no sentido político do termo, né? Programática marxista, a gente pode dizer assim, né? Ou seja, o projeto político que está por trás das motivações do desenvolvimento da análise do Marx, e eu considero que a problemática é que o Marx se dedica a resolver, de certa forma, a desenvolver, vale a pena. Vamos falar em português, claro, que o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você não precisa ser comunista, nem sequer você precisa ser de esquerda para ler o Marx e absorver dos elementos que ele nos oferece conteúdos que são válidos para o entendimento daquilo que nos toca aqui, que é a economia. Né? Quer dizer, eu acho que o Marx ajuda a entender a economia. Né? Na verdade, eu acho que o Marx é essencial para se entender a economia e, de forma mais geral, o mundo em que nós vivemos. Né? Para mim, para o José Eduardo, economista, o Marx é um autor importante. Eu tenho a minha trinca aqui, que são os meus clássicos favoritos, que, aliás, são os que nós vamos tratar aqui agora, né, que é o Marx, o Keynes e o Schumpeter. Esses caras são, para mim, essenciais para entender o mundo em que nós vivemos e entender os aspectos mais gerais da dinâmica econômica. Né? Então, de certa forma, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: você pega um cara como o Delfim Neto, é um ministro, célebre ministro da ditadura militar no Brasil, um sujeito que definitivamente nós não podemos enquadrá-lo como esquerdista, né? Nem nas noções mais amplas de esquerdismo que se desenvolveram recentemente, não dá para chamar o Delfim Neto de comunista. Mas o Delfim Neto é um autor que não apenas leu Marx, mas volta e meia faz referências e usa conceitos do Marx. Então, eu quero dizer o seguinte: a leitura que o Marx nos oferece aqui é uma leitura válida, independentemente da tua orientação política, ideológica. Tá? E eu considero isso. Mas do que o Marx está falando? Qual é o objeto, então? O Marx está tratando de diversas coisas e tal, mas no nosso recorte aqui, o que nos interessa? Nos interessa o Marx do Capital. Observem vocês que no Capital o Marx não está desenvolvendo nenhum tipo de teoria comunista, não é um livro político, não é um livro que visa a revolução ou qualquer coisa do tipo. É um livro que, como o próprio título anuncia, visa explicar, analisar o capital. Né? O título do livro é esse, O Capital. Do que a gente está falando? Nós estamos falando do sujeito da sociedade em que nós vivemos, estudamos e trabalhamos. Então, na concepção do Marx, né, nós, os seres humanos, aliás, gostaria que vocês observassem isso na leitura do prefácio, né, nós temos, em grande medida, a nossa vida governada por aspectos que são externos à nossa existência pessoal. Né? Então, uma das ideias que está presente na obra do Marx é essa, em grande medida, a nossa vida é determinada por algo que é externo à nossa pessoa, ao ser. Né? O nosso ser social, ele é, em grande medida, governado por por forças que nós não controlamos, por aspectos que nós não controlamos, que vão definir questões, como eu já mencionei aqui, né, ideológicas importantes, como, por exemplo, o próprio sentido da vida, por que eu estudo, por que eu trabalho, por que eu busco meu desenvolvimento pessoal, profissional, quais são meus valores, minhas crenças. A proposta do Marx é que nós, em grande medida,
somos governados por elementos que emergem da base material dessa sociedade, ou seja, da sua base econômica. Base essa que, na concepção do Marx, está no mundo concreto da produção, na infraestrutura dessa sociedade, na sua base econômica. Então, esse é o elemento do materialismo aqui do Marx. O que significa isso? Ele explica muito bem lá no prefácio. Se a gente quiser entender a sociedade, a gente precisa olhar para os seus determinantes últimos. E os determinantes últimos estão exatamente, em última instância, né, na base econômica, na base material da sociedade. Especialmente nessa. Por quê? Porque essa é a sociedade que foi conformada, ou seja, ela foi moldada por um sujeito. O que é o sujeito? Né? Análise sintática agora. O que é sujeito? Sujeito é quem comanda o verbo. Então, qual que é a ideia? A ideia é quem é que comanda a ação? Quem é que comanda o funcionamento desse mecanismo complexo no qual nós estamos inseridos como seres sociais? Seres que estudam, que compram, que vendem, que trabalham. Para entender os mecanismos dessa engenhoca, que é a nossa sociedade, olhando sobretudo para o aspecto econômico, nós devemos desvendar a lógica que está por trás da conformação dessa sociedade. E na concepção do Marx, essa lógica é a lógica do capital. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa vida, em grande medida, é comandada por uma lógica. A lógica do sujeito que comanda o verbo, que comanda a ação, que comanda o movimento da sociedade em que nós vivemos. O capital. Então percebam aqui primeiro que o capital para o Marx tem um conceito muito mais complexo, metafísico e tal, do que o conceito de capital para o Adam Smith, para o Davi Ricardo, para os precursores da economia política. Né? O que é capital para o Davi Ricardo? É uma enxada, o capital é uma máquina, o capital são as instalações das empresas. A concepção do Marx de capital é bem mais complexa. Né? O capital é o sujeito, na análise do Marx. Quer dizer, a nossa sociedade é uma sociedade que foi moldada, conformada para atender à lógica do capital. Mas um machado tem lógica? Um tear? Qual é a lógica do tear? Como é que o tear comanda a sociedade? Bom, aí que tá, porque na verdade o conceito do Marx de capital é bem mais complexo. E se o livro dele chama O Capital, acho que é uma tarefa fundamental para a gente entender o conceito. O que é capital, afinal? O que é capital? Para o Marx, se não é só um nome que se dá aos meios de produção, a uma ferramenta, a uma máquina. Uma máquina é capital? Para o Marx? Pode ser ou não. Depois a gente volta para isso. Bom, vamos falar um pouquinho da contextualização, como a gente já fez com outros autores, que é fundamental para entender as ideias do Marx. Né? Quem é o Marx? Marx é um sujeito que vem de uma família de classe média para classe média alta. O pai dele era um advogado, né? Relativamente bem remunerado, era uma pessoa culta. Aliás, esse é um aspecto importante da formação do jovem Karl Marx, aqui, sempre envolto numa família que valorizava muito a erudição, os estudos, o conhecimento e tal, uma tradição que vem do pai dele, pai que, na verdade, está por trás até da decisão do Marx
prosseguir na sua formação acadêmica, primeiro na Universidade de Bonn, depois em Berlim, né, e seguindo inicialmente a trajetória do pai, indo para o lado do direito, depois o Marx vai acabar caminhando para a discussão mais de filosofia do direito. A ambição do Marx era ser professor universitário, isso até o início da década de 1840, o Marx não tinha grandes pretensões, vamos dizer, de se tornar uma referência de um movimento político internacional. Não, o Marx ele pretendia ser professor universitário. Ele continuou seguindo esse objetivo, inclusive concluindo o seu doutorado em filosofia. O Marx defendeu uma tese de doutorado com o objetivo de ser professor universitário, mas essa pretensão do Marx é frustrada pelo ambiente político em que ele vive, né, e uma perseguição violenta a segmentos acadêmicos, né, por parte do rei Frederico Guilherme IV, da Prússia, né, como se denominava aqui a Alemanha. Uma vez que se fecharam as portas para ele na carreira acadêmica universitária, ele acaba tentando ganhar a vida como jornalista, né? Vai trabalhar escrevendo para um jornal chamado Gazeta Renana, porque ele é um alemão ali na região da Renânia, a região da Renânia, a região ali praticamente de tríplice fronteira ali com a Bélgica, com a Holanda, não é isso? É a região próxima ali a Colônia, né? Köln, e também a Düsseldorf, uma região ali, uma região agrícola, nos tempos de Marx, havia alguma atividade industrial, mas era sobretudo uma região agrícola, né? O Marx mesmo descreve lá no prefácio da contribuição à crítica da economia política, uma passagem que é importante para o Marx na orientação teórica dele, ideológica dele, que foi uma regulamentação, né, na Alemanha, ali na região dele, de leis que tornavam a coleta de lenha em terras privadas crime. Uma região que passa por um inverno bastante rigoroso e que tradicionalmente, né, uma tradição que vem certamente tem origem, vamos dizer assim, medieval, né, no conceito de terras comunais, ou terras cujo usufruto é de certa forma comunal, né, até a propriedade pode até ser privada, como era, digamos assim, no período medieval, ou seja, a propriedade tinha um dono, o dono era o senhor. No entanto, o usufruto não era privado. Você tinha uma certa separação entre ser dono da terra e ter direito à exclusividade em usufruir da terra. Então, o Marx vai testemunhar ali uma situação que é a de leis que, na perspectiva do Marx, há sempre um componente moral, né? Muito embora o Marx se apresente como um cientista, é evidente que a obra dele é sempre permeada por certas questões morais, né? Então existe um problema aqui que é o seguinte: de repente o pobre não pode mais buscar lenha em terras que não são deles, e os pobres não têm terras. E no inverno rigoroso, isso significa condenar as pessoas a passar frio, a passar por privações terríveis. E o Marx vai se envolver nessa questão, nesse debate, inicialmente como um jornalista, né? Busca entender o contexto ali que leva a essa proibição dos pobres de buscarem lenha para se aquecer, para cozinhar nas terras que eram propriedade privada de outros, e a partir, como narra o Marx, a partir do envolvimento dele nessa questão, ele vai perceber que as respostas
para as grandes questões do mundo, para as questões sociais e políticas do mundo, não estão necessariamente na filosofia. Ou seja, a filosofia por si só não resolve questões como essa, questões concretas como essa. E que, na verdade, o entendimento dessas questões exige olhar para a economia política. Né? Então, na década de 1840, depois de uma vida bastante conturbada, fugindo de perseguições políticas, mencionei aqui o caso da universidade, depois ele é obrigado a abandonar a Alemanha, ele passa por Paris, ele passa por Bruxelas, depois ele acaba ele acaba se estabelecendo em Londres. O período dele em Londres é muito fértil, porque em Londres ele vai encontrar, primeiro, um ambiente de maior liberdade política e acadêmica, né? Segundo, ele vai se deliciar na Biblioteca de Londres. A Biblioteca de Londres era o Marx praticamente morava na Biblioteca de Londres. Lá ele vai mergulhar na economia política, ler os autores da economia política. Marx tinha uma disciplina de estudo muito rigorosa ali na Biblioteca de Londres, mas a Biblioteca de Londres é um lugar muito privilegiado para se estudar o capitalismo, porque você está ali no centro nevrálgico do capitalismo mundial, que é Londres. A Biblioteca de Londres, você tinha, por exemplo, os exemplares das publicações do mundo todo. Era como se fosse a biblioteca do mundo. Você podia ler um jornal de Nova York, podia ler um jornal do Rio de Janeiro, na Biblioteca de Londres. Então ali você tinha uma confluência de material, né, de obras, de livros, que você certamente não encontraria em qualquer outro lugar do mundo. E ali o Marx vai mergulhar na economia e vai, num trabalho conjunto com Friedrich Engels. O Engels é um autor muito importante para o Marx, né? Do ponto de vista teórico, sobretudo. Tem gente que menospreza isso, não é. O Engels era também um autor bastante sofisticado, um autor com contribuições teóricas muito importantes, inclusive antes do Marx. O Engels já era. Mas o Engels tinha também um aspecto pessoal muito importante para o Marx, porque o Engels era rico, né? O Engels era de uma família de industriais, e o Engels socorria financeiramente o Marx. O Marx passou por apuros financeiros. A vida pessoal dele é uma vida bastante dramática, né? Ele se casou com uma aristocrata, com a Jenny, e apesar de ela ser de uma família aristocrática, a situação econômica dela não era melhor que a do Marx, era mais ou menos equivalente. Na verdade, acho que o Marx era até, do ponto de vista material de renda, acho que o Marx vivia melhor do que a família dela, mas os dois vão passar por apuros, e os filhos, o Marx vai ver, inclusive, uma filha morrer, em parte em condições, resultado das condições de pobreza até em que ele vivia. Tem relatos de que a Jenny, aos poucos, foi tendo que vender seu patrimônio, joias, inclusive móveis da casa. Tem uma carta do Marx para o Engels que o Marx menciona um negócio curioso. Ele fala assim: acho que nunca ninguém se dedicou tanto a escrever sobre o dinheiro estando tão distante do seu objeto. Está dizendo assim: pô, eu estou aqui falando do dinheiro, tentando teorizar sobre isso, e o dinheiro está tão longe de mim, não tô tendo nenhum. Então, e a própria saúde do Marx também não era das melhores, ele sofria com algumas doenças, e o tratamento também que se utilizava, tinha problemas de pele sérios, os furúnculos, e naquela época os remédios acho que faziam mais mal do que a própria doença, por exemplo, remédios à base de arsênico, enfim, a vida do Marx pessoalmente é uma vida meio dramática, e ele vai se abater muito com a morte da filha dele, né? Bom, ele vive num período bastante conturbado. A década de 1840 é uma década de revoluções, né, na Europa, né?
1848, que aliás é o ano em que ele lança, junto com o Engels, o famoso Manifesto Comunista, né? É um ano de revoluções, um ano de muita agitação política. Onde ele está, na Inglaterra, um período também de muita agitação política. Foi um período em que a própria monarquia britânica, que, como vocês sabem, sobreviveu e sobrevive até hoje, chegou a estar ameaçada, né, por movimentos revolucionários dentro da Inglaterra e tal. E o Marx vai testemunhar um pouco e vai se envolver também nisso. Então tem um outro aspecto do Marx, que é o Marx enquanto, digamos, agitador político, né? Marx não é apenas um teórico, aliás, nesse período aí, isso vai comprometer em grande medida a própria produção teórica do Marx, porque ele vai se envolver naquilo que ficou conhecido como a primeira Internacional dos Trabalhadores, né, com a organização da Internacional dos Trabalhadores. Isso vai tomar tempo e energia do Marx, as disputas internas daquilo que inicialmente era chamada Liga dos Justos, depois vira a Internacional Comunista, né, e o Marx vai participar disso ativamente, da tentativa de se organizar politicamente a classe trabalhadora em âmbito internacional, com objetivos políticos e tal, né? Então Marx nasceu em 1818 e vai morrer em 1883. Né? Curiosamente, é o ano que nasce o Keynes. Então é um período de crises e revoluções, é um período de expansão capitalista. Ao mesmo tempo que é um período de crise, e 1848 é o auge dessa crise, digamos assim, né? É também um período que vai marcar um turning point, vamos dizer assim, para o capitalismo. A segunda metade do século XIX é um período, inaugura aí um período que os historiadores chamam de grande expansão capitalista, com o crescimento do ciclo ferroviário, a descoberta das minas de ouro em 1848 na Califórnia, em 1849 na Austrália, e que vão turbinar aqui o capitalismo para uma nova fase de crescimento muito acelerada. Então é até interessante que quando o Marx escreve em 1848 com Engels o Manifesto Comunista, ele está lá dizendo que o capitalismo estava com o pé na cova, né? O Manifesto Comunista é meio que para dizer, olha, um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. O que o Marx e o Engels estavam prevendo ali é que o capitalismo estava com seus dias contados, que o sistema ia colapsar, e do colapso do capitalismo surgiria o comunismo e tal. Isso em 1848, pessoal. Nós estamos aqui em 2021, o capitalismo está aí, né, firme e forte. Quer dizer, não sei se está tão firme assim, mas enfim. E é engraçado que depois, pouco tempo depois de publicar esse Manifesto Comunista, que vaticinava ali a crise iminente do capitalismo, o Marx escreve uma carta para o Engels, meio que dizendo, olha, Engels, acho que nós erramos feio, viu? Acho que nós subestimamos a capacidade do capitalismo de se recuperar, né? De construir novos caminhos, novos espaços para acumulação capitalista e tal, que é o que vem, de fato, nesse período. Então, um período marcado por crises, por ebulições políticas, mas também por uma expansão capitalista. Uma expansão tanto em termos, vamos dizer, da acumulação capitalista, do avanço do capitalismo avançado, do capitalismo industrial, e o Marx vai, especialmente lá no capítulo 13 que eu passei para vocês, que é Maquinaria e Grande Indústria, o Marx vai também mostrar que ele está observando isso com muita atenção, né? Esse capitalismo que avançou muito desde a fábrica de alfinetes do Adam Smith, na sua capacidade de acumular riqueza, mas também que avança em termos internacionais, o capitalismo se internacionaliza. Inclusive a forma capitalista de produzir, que é a grande indústria,
avança por outros países. E aquilo que o Marx está testemunhando na Inglaterra, de certa forma, se propaga por outros países capitalistas em segunda onda e terceira onda de industrializações. Então é um período em que se avança isso que é o capitalismo industrial, o capitalismo que revoluciona as bases materiais da existência humana. Né? Então, tudo isso faz parte do contexto que o Marx está escrevendo, um contexto em que até ali meados do século XIX, a classe trabalhadora havia sido muito pouco beneficiada pelo progresso dessa sociedade, dessas bases materiais mais avançadas, da indústria, das novas tecnologias produtivas. Né? Então, há elementos importantes desse contexto a se considerar quando a gente pensa no Marx. Bom, será que, portanto, como o contexto mudou muito, será que ainda vale a pena estudar o Marx? Eu acredito que sim, e por uma razão objetiva. Eu acho que, ainda que a gente tenha apontado aqui elementos que são muito próprios ao contexto do Marx, eu acho que a sociedade em que nós vivemos ainda é a sociedade do capital, no sentido de que a lógica do capital ainda rege a vida em sociedade, a nossa atuação como seres sociais. Então, nesse sentido, eu acho que a agenda do Marx pode estar comprometida, se você não concorda com o projeto político do Marx, mas a análise dele, os elementos que ele traz ainda são verdadeiros. E, se vocês concordam comigo, eu convido vocês para a próxima aula, que nós vamos tentar explorar aqui os elementos principais da obra do Marx, no início desse que é seu principal livro em economia, que é o Capital. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima.